mas o seu amor gigantesco esteve aqui nesse plano físico, nos dando um direcionamento. E que possamos assim hoje sair com essa reflexão ou essas reflexões, para que um dia, nesse processo no qual cada um estamos seguindo jornada essa, acredito eu, muito mais difícil para alguns, porém para outros, mais fácil ou mais fáceis, quando nós compreendemos que vivemos em um plano físico, onde tudo é temporário, até mesmo o nosso corpo físico. Essa bem-aventurança que foi dada hoje fala sobre isso. A simplicidade do Espírito. Porque quando Jesus ele esteve conosco, ele quis nos mostrar que nada é permanente. Nós é que criamos ilusões, que às vezes ficam tão cristalizadas que levam-se décadas, séculos. E aí veio a providência divina, com a sua misericórdia, nos dando uma oportunidade, séculos após séculos, reencarnações após reencarnações, dizendo: filhos amados, quantas vezes for necessário, irei acolhê-los e darei a chance para qual assim cada um de vós consiga chegar a mim, a esse reino que tão grandioso vos espera. Quando foi me dado esse tema sobre a bem-aventurança, que na verdade são 7 ou 8, dependendo de algumas liturgias. Bem-aventurados os pobres de espíritos, ele é o primeiro. Tanto que fala que esse primeiro é o qual leva-se ao reino desse céu, o qual eu disse anteriormente, esse céu de Jesus, esse céu que esse Pai nos aguarda. E aí podemos colocar da seguinte forma: por que Jesus, com sua simplicidade e amor, ele veio de uma forma tão simples? Porque ele, para muitos, ele iria chegar de uma maneira, na época remota antes da ele, na época, por exemplo, de Moisés ou Isaías, achava-se que Jesus ele vinha como um guerreiro, alguém que lutaria para ter ali um trono. Ele usaria da sua força física para assim conseguir aquilo qual aquele povo sofrido tanto aguardava. Mas não. Jesus ele veio de uma forma tão simples. Nasceu numa manjedoura, junto ali com vários animais, sendo filho do rei. Quando a gente fala dessa bem-aventurança, Isaías, no Velho Testamento, ele já falava sobre essa vinda de Jesus. Isaías, ele antecedeu Jesus há 700 anos. Se alguém não teve a oportunidade de ler esse capítulo de Isaías, ou esse livro, no Velho Testamento, assim eu também o recomendo, porque Isaías, ele veio para falar, praticamente, ele foi um profeta que veio para anunciar a vinda do Messias. Ele veio para dizer qual seria a finalidade desse Messias. Tanto que no
capítulo 66, 2, quando ele fala dessa vinda, desse homem que iria fazer uma mudança significativa para aquela época e para épocas seguintes. Tanto que ainda, depois da sua vinda, estamos nós aqui, tentando seguir ou decifrar esse evangelho no qual Jesus nos deixou. Em Isaías ele fala que viria um homem no qual traria mensagens renovadoras. E ele fala, inclusive, não explicitamente desse tema do qual Jesus nos diz no monte, sobre as aventuranças. Mas ele fala que esse homem que seguiria mais à frente, que viria, ele viria para os fracos, para os quebrantados, para os abatidos. Essa é a verdadeira, o verdadeiro significado dessa aventurança. Tanto que, quando Jesus ele falou no sermão, nesse sermão, ele fez esse sermão no monte, qual trouxe essas aventuranças, ele trouxe para nós, dentre essa e as outras, né? Bem-aventurados os mansos, os aflitos, os misericordiosos. Ele estava colocando ali para cada um de nós um guia que nos direcionasse. Então, eu acho assim bastante interessante, até como leitura, caso vocês assim queiram, leiam, porque ali está explícito toda a vontade, tudo aquilo que Jesus pede para que a gente percorra. E cada aventurança, Jesus ele sabia que nós precisaríamos de um degrau, e ele foi dando passo a passo. E um dos primeiros é esse, que é a questão da simplicidade, da pobreza do espírito. Lógico que quando a gente coloca nesse sentido pobreza, ele fala não na pobreza material. Às vezes a gente pode até ter essa interpretação, mas é até uma pobreza literária, vamos assim dizer, porque a Bíblia ela foi construída diante daqueles que ali redigiam. Mas quando se fala da pobreza, fala no sentido de você entender, de você compreender que não tem-se a necessidade de você estar tão apregado, tão como é que me fugiu a palavra agora? Desculpa, eu não é tão condicionado materialmente, achando que tudo o que precisamos é apenas trazer para o nosso mundo, porque nós somos Deus. Temos um mundo de Deus em nós. Mas o que realmente nós queremos trazer para esse mundo qual Deus, tão internalizado em nós? Será que essas ilusões? Ou queremos levar aquilo que Jesus propôs naquele monte, que é a simplicidade, que é o de entender que precisamos, sim, compreender que somos pequenos, somos frágeis, somos seres ainda que estamos dentro de processos, muitas vezes processos dolorosos, difíceis. Como é difícil estarmos nesse plano físico. Quantas dores cada um de nós carrega. Quantas aflições. Quantos abatimentos cada um de nós temos. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, não temos a humildade
ou ainda também não compreendemos que nós não somos autossuficientes. E Jesus apenas espera que a gente ore, confie nele. Não precisa ser uma oração muito longa, não precisa ser lindas palavras de você achar que ali Deus vai te ouvir. Apenas peça e diga: Pai, como eu sou pequeno diante da tua divindade, mas uma certeza eu tenho a ti para toda a eternidade. Confiança. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que possamos entender que somos seres frágeis, que nos adoecemos, que nos abatemos. Muitas vezes estamos quebrados. Quantos de nós, até pelo fato de hoje estarmos aqui, buscando acolhimento, estamos quebrados. Essa é a verdade. Estamos abatidos. Mas uma coisa eu digo para cada um: jamais estamos desamparados. Como é bom saber disso. Que temos um Pai tão zeloso, tão cuidadoso, que nos acolhe, que seca as nossas lágrimas, que nos direciona quando nós pedimos, que nos deixam acompanhados por aqueles amigos, familiares, espirituais que compreenderam a jornada e hoje não querem que nós fiquemos para trás. Estão mais adiantados moralmente, mas mesmo assim, a bondade de Deus que neles já se despertaram diz: vamos, Andréia, vamos, Renan, e a todos, vamos seguir firmes e fortes. Seguir firmes e fortes para entender que esse plano físico, ou até mesmo quando aqui nós não estivermos mais, quando houver o desenlace, também continuaremos, porque cada um de vós foi criado com tanto amor, e muitas vezes nos falta isso, compreender essa criação de amor que cada um de nós fomos filhos. E quando a gente passa a entender que fomos criados com tanto amor e que temos uma misericórdia tão grande, assim, nos momentos de abatimento, nos momentos de fraqueza, nos momentos que estamos quebrados, Jesus está aí, nos acolhendo e tentando, de todas as formas, tentando nos dar a paz. Muitas vezes essa paz que a gente acha que é impossível de alcançarmos. Mas como Ele mesmo disse: eu dou-lhes a minha paz. Ele não disse que tiraria as nossas aflições ou as nossas angústias, no sentido de que, porque Ele sabia que precisaríamos evoluir, crescer. Ele sabia das nossas necessidades, das nossas dores, porque ainda somos filhos tão teimosos, não é verdade? A nossa teimosia, às vezes os nossos desvaneios, as nossas imprudências
diante da vida ou do outro, nos coloca em repetitivos riscos que nos causam tanta dor, tanto desconforto. E lá estamos nós, nessa jornada tão dolorosa, mas também lá está Cristo, dizendo, mesmo abatido, que essa lembrança fala sobre isso, os povos de espíritos. Porque o meu Pai, Ele não veio para o cristão santo, Ele veio para cada um de vocês. Ele veio para mim, Ele veio para nos vivermos. Os doentes, não só os doentes físicos, não só as doenças da alma ou as doenças da matéria, mas também as doenças do espírito, quando nós estamos quebrados. E aí, Jesus, com a sua simplicidade e sua amorosidade, nos envolve, nos acalenta, nos reconforta. Então, essa aventurança, quando ela fala nessa riqueza que está dentro da simplicidade, é isso que Jesus ele quis nos dizer. Não que não tenhamos que nos desenvolver intelectualmente. Não precisamos estarmos na ignorância. Ou não precisamos também ter necessidades materiais. Mas ele está dizendo que isso é temporário. Porque a nossa verdadeira vida, ela nunca foi aqui. Ela sempre foi na espiritualidade. E principalmente, aonde cada um de nós tem um lugar reservado, que é esse reino que Jesus veio e disse. É no reino do meu Pai que nos aguarda. Então, que possamos começar a refletir sobre isso. A deixar que essas ilusões que ainda nos aprisionam, muitas vezes essa vaidade, esse ego, que nos leva a alguns questionamentos diante de nós mesmos ou diante do outro. Achar que muitas vezes ainda precisamos termos lutas de egos, de vaidades. É fácil? De maneira nenhuma. Quando estamos aqui dentro desse plano físico, temos algo que pesa, que são as nossas emoções. Vivemos dentro de emoções que elas se ampliam, porque ainda se limita muito dentro da nossa capacidade humana. E aí as nossas emoções acabam gerando para nós um caos, não é mesmo? E esse caos que é gerado por nós mesmos, precisamos também começar a trabalhar isso, porque ainda temos enraizados em nós, pela criação que tivemos, de nossos pais, por outras liturgias religiosas, de achar que Deus, Ele é um Pai que ama e que julga. Isso para mim, durante muito tempo, era cristalizado na minha mente. Eu achava assim, se eu fizer algo, Deus vai me julgar. Porque eu aprendi dessa forma. Mas quando eu comecei a entender, e a entender esse evangelho, no qual Cristo deixou para cada um de nós, a compreender essa doutrina que também veio para esclarecer. Tanto que Jesus disse que iria deixar o Consolador.
alguém ou vários amigos que levariam para nós uma compreensão muito mais profunda, hoje eu não vejo mais Deus como julgador. Deus, ele é apenas amor, a tal ponto que trouxe Jesus, esse nosso modelo, esse guia que deixou essas aventuranças, como eu disse, cada uma delas tem os seus processos, porque Jesus também entendia a nossa pequenez diante de toda uma divindade. E ele, com todo amor, com toda simplicidade, mas principalmente com toda a humildade, ele sabia. Ele sabia que nós passaríamos por várias divergências, por indagações internas, de achar que nós não somos fortes o suficiente. Quantas vezes de nós não questionamos: Senhor, como eu sou fraco? Porque eu não consigo vencer determinadas tribulações? Porque eu não consigo entender porque aquele que me fere me causa tanta dor? E aí você se questiona. Mesmo você buscando, você indo, entendendo um pouquinho do Evangelho, você se questiona e você se abaixa. Porque essa aventurança não veio para dizer isso, que ele veio para os pobres de espíritos, para os abatidos e quebrados. Mas quando entendemos que temos esse Deus, que temos esse Jesus que nos acolhe, Paulo está lá falando em 2 Coríntios: quanto mais fraco eu me sinto, mais forte eu fico. Mais forte eu estou. Porque é durante a fraqueza, durante esse abatimento, é que nós nos recolhemos, oramos e confiamos. Recorremos ao céu. Porque essa terra, já dizia Paulo, já dizia Estevão, quem não leu, eu sempre gosto de sugerir livros. No livro Paulo e Estevão, é uma história onde fala da vida de Saulo, que se tornou Paulo de Tarso, o maior divulgador do cristianismo, mas antes ele era cruel, perseguidor, porque ele entendia Jesus ainda de uma maneira tão errônea, como aquele Jesus que eu disse que ainda foi cristalizado em nós como Jesus julgador. Ele achava que estava fazendo certo de perseguir ali os cristãos, de perseguir uma nova doutrina, aquela doutrina na qual Cristo pregava não mais a guerra, não mais a força, porque não precisa você ter força para vencer o outro, não precisa você usar da sua força, apenas você precisa usar do seu amor, da sua compaixão, da sua piedade, de você compreender que o outro é como você, muitas vezes olhando no próprio espelho. Aquele espelho, o que está dentro de mim? A vaidade? O orgulho? Faça um teste do espelho. Vejam o que mais ainda te impossibilita nesse caminho de seguir a essa jornada. Então, no livro de Paulo e Estevão, onde tinha um homem, Estevão, ele foi cruelmente apedrejado por Saulo, ainda antes de Saulo.
se tornar Paulo. Porque Estevão, ele ali naquela época, ele estava já compreendendo que tudo era tão perecível, tão temporário. Ele tinha compreendido de verdade que não precisava da força, enquanto Saulo ainda estava ali, um homem imponente, usando da sua inteligência, já que ele era autor da lei, diga-se de passagem, conhecedor dos mandamentos de Deus, porém fraco, não conhecia de verdade o que Deus queria para ele. Ele não conhecia algo no qual Jesus estava ali nos mostrando e nos dando um direcionamento. Saulo não entendia o que era o amor. Ele ainda queria vencer o outro pela força. Foi quando ele pegou Estevão, aquele homem simples, sem estudos. Como eu disse, não precisa você deixar ou achar que a inteligência é necessária para você chegar a Deus. Lógico que podemos fazer bons usos da inteligência. Não precisamos ficar na ignorância. Mas já dizia Paulo, o verbo muitas vezes ele nos mata. Quando nós ficamos muito direcionados dentro de uma inteligência e achar que tudo tem uma resposta, mas dentro da sua visão materialista, assim foi Saulo, achando que a força de ter um exército romano, via ali na frente dele um homem simples, sem conhecimentos tão ideológicos de mandamentos, mas porém um homem de uma nobreza espiritual gigantesca, a tal ponto que quando ele estava sendo apedrejado, Saulo olha para ele, para Estevão, e não entende por que aquele homem simples, sendo apedrejado, humilhado diante de todos e dele próprio, não revidou. Simplesmente olhou para Saulo e disse: eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo. E isso foi tão desconcertante para Saulo, que mais à frente Saulo começou a se questionar. E que mais à frente Saulo se converteu. Será que se Estevão tivesse agido como Paulo, como Saulo queria que agisse, pela força, poderia Saulo, posteriormente Paulo, se converter? Não. Essa é a questão. Nós, tendo o entendimento no qual estamos buscando e aprimorando, porque essa também é a função do Espiritismo, quando ele fala instruir-vos, é de mostrar para o outro, ou aquele que nos fere, que somos diferentes, mas não no sentido da soberba, não no sentido do orgulho, de maneira nenhuma, porque precisamos sermos simples, porque essa simplicidade é essa
humildade é que verdadeiramente nos modifica. Não precisamos jamais achar que, pelo fato também de nós hoje termos esse entendimento, somos superiores ou melhores do que o meu irmão. Aí você também começa a fugir um pouco daquilo que Jesus espera, dessa simplicidade, dessa humildade. E aí entra a vaidade, entra o ego, entra o orgulho. E são esses sentimentos que mais nos acorrentam, que mais nos dificultam diante dos processos dos quais fomos criados. Se Deus ele habita em nós, estamos internalizados. Está internalizado, melhor dizendo, Deus dentro de nós. Tanto que quando fazemos algo que foge do propósito de uma verdade divina, tenho certeza absoluta que cada um de nós, mesmo cometendo os erros, sabe que está errado. É verdade? Fazemos porque temos o livre arbítrio, mas fazemos porque muitas vezes somos teimosos, somos incoerentes e achamos que vamos vencer pela força. Pela força. E aí veio Jesus, com toda a sua simplicidade. Aquele homem que Isaías pregava há 700 anos atrás, no qual já anunciava o Messias, e ali dentro daquele povo judaico, achava que ele seria um guerreiro, um homem que lutaria, que criaria exércitos. Porém veio um homem, um carpinteiro, um homem simples, nascido de uma manjedoura. Quando a gente passa para ver um pouco da história de Jesus, Maria, quando casou com José, Maria era uma pessoa, ela era um pouco uma pessoa, né? Um pouco afortunada para ela. Tanto que Maria, com 12 anos, ela já foi para o templo, ela estudava. Maria, ela não era uma mulher não instruída. Isso era até um pouco incomum para a época, se alguém ainda não sabe da história de Maria. Por quê? Porque para você ser mãe de um filho de Deus e entender tudo aquilo que Jesus iria percorrer, a dor que ele passaria, os sofrimentos, as humilhações, ela precisaria internalizar nela e ter principalmente o estudo necessário. Porque imagina só, você vê mais à frente o seu filho sendo crucificado, apedrejado, cuspido. Nos coloquemos como mãe, quando a gente vê um filho doente, ou até mesmo com coisa simples, uma virose. Como isso não nos adoece, não nos deixa limitados, né? Imagina ela vendo seu filho ali, amado, sendo mal compreendido. Tanto que muitos ainda acreditam que Jesus, ele não é o Salvador. Porque ainda espera, ainda tem a ilusão que Jesus ele vai vir, ou o Messias, como esse homem que vai vir para guerrear, para lutar. Para ser o homem que vai ter ali de direito o trono. Não sabendo ele que Jesus já esteve, já veio. Porque Jesus ele veio de uma maneira simples.
força, vir com essa força, ser o rei dos exércitos, o rei dos reis. Mas o que Jesus também quis trazer isso? E não precisamos disso. Nós não precisamos da força para nem vencer o outro nem a nós mesmos. Precisamos somente do amor. Por isso que Jesus, ele era amor. Era humilde. Então essa bem-aventurança dos pobres de espíritos também engloba isso, a humildade. Compreender que somos frágeis, que sofremos, que perecemos, mas que jamais seremos esquecidos. Quando nós falamos na doutrina, e nesse evangelho que hoje a doutrina ela se baseia na doutrina de Jesus, e falamos nesses processos reencarnatórios, nessa transitoriedade a qual vivemos, de hoje estarmos aqui, e quem sabe se amanhã estaremos. Nós não sabemos a quantidade de fluidos vitais, o tempo que ainda nos restamos. Aí já pararam para pensar, será que estou fazendo algo que modifique a situação na qual hoje eu vivo? Será que eu estou tentando sair do estagnatismo? Ou de estar estagnado? No sentido de achar que ainda a força, a vaidade, o orgulho precisa imperar? Se nós não sabemos quando nós iremos para a verdadeira vida, por que também não começaremos a partir de hoje a refletir sobre isso e mudar certas atitudes? A passar a ser menos egoísta, a passar a ser menos orgulhoso ou vaidoso. Mas quando eu digo isso para cada um de vocês, eu não estou dizendo que isso seja fácil, de maneira nenhuma. Lembra que eu disse que quando nós estamos nessa matéria, as nossas emoções humanas, elas se ampliam? Porque estamos ainda muito limitados. Mas vamos dar um passo de cada vez. Se hoje a vaidade é tão imperiosa em mim, fora outros sentimentos, orgulho, ego, vamos ser como essas aventuranças, no qual Jesus deu passo a passo, porque ele sabia que nós precisamos de tempo. Temos que passar por processos, temos que passar por crescimentos. E esse crescimento, ele não se dá de uma hora para outra. Seria eu hipócrita de dizer isso. De estar aqui na frente, falando para vocês, falando do Cristo, que hoje eu modifiquei, eu me reformulei moralmente. De maneira nenhuma. Tenho os meus percalços, tenho as minhas batalhas íntimas que são profundas. Tenho sentimentos ainda que muitas vezes eu me questiono. Por que isso ainda habita em mim? Já que eu entendo que vivemos uma vida tão temporária, que tudo isso é tão transitório, por que ainda eu preciso achar que o outro precisa, por exemplo, me validar? De achar que o outro precisa me validar. Ou reconhecer em mim um sentimento ou uma virtude.
Será que é isso mesmo que a gente precisa? Que o outro faça isso? Sendo que o outro, assim como eu, às vezes tem o mesmo defeito, tem as mesmas dificuldades, tem os mesmos percalços, estejam nas mesmas caminhadas dolorosas, estejam abatidos, quebrados. Precisamos sim nos melhorarmos para Deus, não para o outro. Porque muitas vezes o outro está lá, no processo dele também, nas lutas dele também, nas dificuldades dele também. E aí, falando novamente de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, e ele dizendo que foi para Saulo que perdoava, mas antes ele disse uma frase muito bonita. Ele dizia assim, que devemos mais olhar para o alto e não acreditar em templos criados por homens. Nós não somos o templo do Senhor, quando eu disse que Deus habita em nós. Olha que homem simples, mas de um conhecimento espiritual tão profundo, dizendo ali para um doutor no qual se achava superior e que entendia tudo dos mandamentos de Deus, a ponto que ele era dominante naquela época ali. Todos os reis, ele comandava um exército, ele era uma referência, tanto que ele iria ser o substituto de Gamaliel, lá no Sinédrio. Tal era a inteligência de Paulo. Mas Paulo não era tão inteligente assim. Ele se perdeu diante de uma averbação feita por um homem simples, por Estevão, dizendo: não precisa da força, mesmo estando eu aqui apedrejado, humilhado, eu te perdoo. Porque ele mostrou para Saulo que só o amor é que nos liberta. É só o amor que nos conduz para esse caminho glorioso, para esse reino no qual Jesus falou aqui nessa bem-aventurança. Porque ele veio, novamente reafirmando, ele veio para os enfermos, ele veio para os doentes. E que são esses doentes? Somos nós, doentes da alma. Homens e mulheres que precisam ser constantemente consolados. Homens e mulheres que ainda não compreenderam ou usam muitas vezes do seu poder que é adquirido, seja dentro de um processo religioso, seja dentro de um trabalho, de um cargo melhor, e ali se perde entre a vaidade e o orgulho. Então que possamos tentar pelo menos a pequenos passos nos refletir sobre isso, a entender que essa simplicidade e essa humildade que Jesus nos falou é o caminho, na verdade ele é o único caminho que vai levar ao mundo, tanto que ele é a primeira mudança. Quando começarmos a sermos mais simples, mas simples sem hipocrisia, simples de verdade, quando aprendermos a perdoar o outro, a deixar a vaidade,
ou não mais existir esse sentimento de vaidade e orgulho, vamos compreender. Mas isso requer, como eu disse, processos, reformulações íntimas que são feitas diariamente. Também por isso temos nós essa benevolência do Cristo de trazer esse mecanismo que é a reencarnação. Porque Deus, Ele jamais quer deixar nenhum dos seus filhos para trás. Já dizia Jesus: se eu tiver 100 ovelhas e uma se perder, uma só, Ele vai deixar as 99 e vai buscar aquela que está perdida. Assim também é Deus. Deus irá espera que nós todos não vai deixar nenhum para trás. Eu queria fazer uma leitura aqui com vocês. Quando o homem passa a compreender as ilusões que tem de si mesmo, como o orgulho, a vaidade. Mecanismo esse que o impede de abranger sua visão perante o outro, a humanidade, levando a falsas interpretações, de superioridade perante o seu semelhante, colocando a sua inteligência em um fugaz desvaneio. Por isso, busque sempre ter na sua consciência que todos os desprovidos, abatidos diante das aflições terrenas, precisam ser acolhidos. Não é isso que a espiritualidade faz com cada um de nós? Mesmo eles já chegando a um grau de reformulação moral, ainda eles não nos acolhem. Quando nós chegamos aqui nessa casa, na maioria, creio que vai lá todos nós, chegamos doentes, abatidos, pedindo socorro. E essa espiritualidade vem com sua mão caridosa e nos acolhe. E cá estamos. Muitos de nós, um pouquinho mais sarados, outros ainda com suas lutas internas. Nós estamos tentando. Não é isso também que precisamos fazer? Tentar? Porque são processos. Isso não é de uma hora para outra. Que estamos abatidos diante das aflições terrenas e são acolhidos. Pois esses pequenos são, na verdade, como diz o Espírito da Verdade, no capítulo 6 e 7, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que são filhos amados do Senhor. Nós somos filhos amados do Senhor. Somos enfermos, que jamais deixaremos de ser curados. São esses que o nosso Senhor Jesus veio. São para homens que se despojam de si mesmo e começam a olhar cada vez mais para o alto, como já dizia Paulo. Paulo já dizia que a terra, ela é um campo de batalha, aonde serão colocados os nossos pés, para que assim possamos nos melhorarmos.
aonde nós vamos para uma guerra e temos duas opções. Eu disse isso até na anterior palestra. Ou teremos a opção de viver e seguir rumo a este rei, ou de ficarmos continuamente em processos dolorosos, aonde serão necessárias reencarnações com provas e expiações, dependendo da ação a qual nós realizamos naquela reencarnação, muitas vezes, posteriormente, provas tão dolorosas, tão difíceis, né? São para homens que se despojam de si mesmos e começam a olhar cada vez mais para o alto. Homens que não buscam privilégios. Lembra que eu falei? Não adianta a gente achar que o outro, pelo fato de já entender que precisa trabalhar o orgulho e a vaidade, ele seja superior a você. De maneira nenhuma. Porque se você se movimentar e tentar também se reformular, você também será alguém que vai expurgar esse sentimento. Homens que não buscam privilégios, porque nessa roupagem, nesse campo, né, nessa roupa na qual usamos hoje, estamos na matéria, nessa roupagem, apenas enxerga ela como algo temporário que se findará com a morte. Busque a paz que santifica, não era isso que Jesus tanto falava da paz? A paz que santifica e eleva nos momentos que nem as lágrimas jamais existirão. Por isso, siga no processo conduzente que te leve à luz. Busque a simplicidade do servir ao teu irmão com alegria, mas jamais esqueça que esse mesmo irmão, que se encontra muitas vezes decaído, por outrora, já foi alguém que sentiu que sua vida poderia viver de ilusão, como também hoje muitos de nós ainda vivem. Não é extraordinário o poder da reencarnação? Levar vários caminhos o mesmo homem. Uma hora ele é o Senhor, um homem cheio de poder em suas mãos, que muitas vezes massacra, humilha, e na outra hora está ele ali caído em uma sarjeta. Dependendo do irmão, por exemplo, para a minha. Isso é misericórdia divina. Isso é nosso Pai, mostrando que todos, sem exceção, estão aqui nesse plano físico para o aprendizado. Por isso, busque nesse novo movimento deixar as raízes do orgulho e da vaidade. Seja apenas alguém a qual Jesus os espera, pobre e humilde de coração. Um amigo me disse isso. Não é nem da reflexão que Deus falou. Ele se denotou como Paulo. Então que possamos não deixar que esse extraordinário, essas ilusões terrenas que nos aprisionam, que nos acorrentam, vamos viver dentro dessa simplicidade que Jesus nos espera. Vamos deixar esse ego e essa vaidade que ainda é tão presente na vida de cada um de nós. Vamos trabalhar. É um trabalho árduo, contínuo. Eu sempre digo que a reencarnação é como se fosse uma montanha russa. Uma hora a gente está bem, espiritualmente está lá em cima, e a gente decai. Mas quantas vezes for necessário e pedimos ajuda, orarmos e confiarmos, pode ter certeza que lá estará aquele homem simples e humilde
aquele rei dos reis, que nasceu na manjedoura, que não precisou expressar nenhum tipo de riqueza, está ali, olhando para cada um de nós. Quando ele estava nesse monte, no livro de Humberto de Campos, está relatado no livro de Boa Nova, ele fala, que ali estavam cegos e leprosos, pessoas simples, sem nenhum recurso material. E ao seu lado estava Mateus, observando cada um deles, com uma alegria tão imensa, que ali reluzia em numerosos feixes de luz. Porque ali ele estava entendendo que diante dele tinha Cristo que o conduz. Que possamos deixar Cristo nos conduzir. Que possamos deixar que essa misericórdia divina nos acolha. Que possamos aprender, mesmo que há duros esforços, que orgulho, vaidade, validação do outro não tem necessidade para cada um de nós. Façamos o nosso melhor, dia a dia, continuamente. E eu sempre digo para todos, quando estão aqui nessa casa, assim como eu cheguei um dia abatida, quebrada, pobre de espírito, hoje estou eu aqui, tentando falar um pouco com Cristo, mas é um pouco, porque eu ainda tenho os meus processos, ainda tenho as minhas vaidades, os meus egos e orgulhos que precisam ser trabalhados. E a melhor maneira que temos de crescer, de nos reformularmos moralmente e de ir bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus, é quando nós nos reformulamos moralmente. E isso é uma busca e é um exercício contínuo. Quando eu disse que Deus ele habita em nós, como diz Estevão, que os templos eles não são construídos por mãos humanas, porque Deus ele já é existente em nós. E Fernando Pessoa ele fala: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o céu és tu, e a lua és tu, o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo estás, o seu templo somos nós. Eis o teu corpo. Dai-me alma para te servir, e alma para te amar. Dai-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos, e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo
seja digno da terra, tua casa. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dai-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Lindo esse poema de Fernando Pessoa. Chama-se Prece. Livra-me de mim. Livra-me das minhas inclinações, do meu orgulho, da minha vaidade. Dai-me a simplicidade, Senhor. Dai-me a compreensão, mas principalmente dai-me o perdão para mim mesmo e para com os outros dos quais eu convivo. E que essa reflexão de hoje nos sirva para entender que somos pequenos, sim, diante da divindade, mas que jamais esqueçamos que temos um Pai misericordioso e que nos acolherá para toda a eternidade, porque assim como disse Jesus, eu vim para cada um de vocês, abatidos e quebrados, e meu Pai está lá, aguardando a cada um de vocês. Que nesse exato momento, nosso bom Jesus, com tua luz imensa, com seu olhar bondoso, nos envolva e coloque sobre cada um de nós a tua paz, o teu amor, que possamos sair daqui hoje muito mais conscientes de nós mesmos, porque o nosso corpo pertence a ti, Senhor. Os nossos pensamentos também pertencem. As nossas aflições, as nossas dores. E que possamos sempre, quando estivermos quebrados, abatidos, possamos olhar para o alto e dizer: Senhor, guia-me na tua grandeza, pois aqui está um filho teu, que foi criado de uma maneira tão amorosa, e eu preciso aprender a entender isso, que sou teu filho, tão amado por ti, que assim seja.